Salmo 138, versículo 8: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Pegar só a primeira parte aqui que tem a palavra propósito. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Isso aqui é chamada de uma declaração de fé do salmista. Você também pode fazer essa declaração de fé. Coloca a mão no coração e fala assim: ó, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Escute isso, a Bíblia diz em Atos 13, quando Paulo pregava, ele diz o seguinte: Davi serviu a Deus e cumpriu os propósitos de Deus em sua geração. Você quer cumprir o propósito de Deus nessa geração? Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Nós colocamos aqui 40 dias de comunhão para uma vida inteira com propósitos. Média de vida do brasileiro, cerca de 75 anos. Ano passado, por causa da pandemia, diminuiu uns 2 anos a média de vida, segundo o estudo, mas vamos pegar aqui uma média 75 anos. E a média de vida das mulheres é mais de 5 anos acima que a média de vida dos homens. Mas 75 anos vezes 365, nós temos aí um pouco mais de 27 mil dias de vida. Nesses 27 mil dias de vida, a gente tirar 40 dias para descobrir e vivenciar os propósitos de Deus para nós, será que é uma campanha que vale a pena, irmã Edna? Será que vale a pena? Eu, por exemplo, já passei dos 40, se eu for viver dentro da média, 75, eu já vivi mais da metade, já tenho menos da metade desses 27 mil dias de vida. A grande tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósitos. Repito, a grande tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Pensa você no meio de uma floresta, você não é treinado em andar no meio do mato, você não tem bússola, você não tem GPS, você não tem direção, e se alguém falar para você que o sol nasce no leste, você não entendeu nada, você está lá no meio do mato, sem noção de espaço. Vai ser difícil encontrar um destino desejado, né? Se não me engano, foi um filósofo romano que disse o seguinte: para aquele que não sabe a que porto quer chegar, qualquer vento lhe será favorável. Não sabe nem para onde quer ir, então você está lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a vida está te levando e você não sabe para onde. Não é a vida que vai te levar, é Jesus que vai te conduzir dentro do propósito de Deus para a sua vida, porque Ele é o bom pastor e nós somos as boas ovelhas, ou temos que ser, e as ovelhas seguem a voz do bom pastor. No livro de Isaías, Deus fala, o profeta fala: uma voz por trás de ti te dirá, este é o caminho, andai por ele. Você quer saber, você quer ouvir uma voz de Deus te dizendo: este é o seu propósito, siga. Amém, queridos? Olha só, por que 40 dias? Por que 40 dias? Sempre que Deus quis preparar alguém para seus propósitos, Ele utilizou 40 dias. Quer ver alguns exemplos? A vida de Noé foi transformada depois de 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada por 40 dias no Monte Sinai. Davi foi transformado pelo desafio de Golias proferido por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se arrependesse e mudasse, durante a pregação de Jonas. Jesus foi fortalecido depois de 40 dias no deserto, e os discípulos foram transformados depois de 40 dias ao lado de Jesus após a sua ressurreição.
Então 40 dias faz parte de um projeto de preparação para um propósito de Deus para a sua vida. Então é importante você focar nesses 40 dias, levar essa campanha a sério, para que a sua vida possa melhorar e ser fortalecida, ser impactada, se tornar mais útil para o mundo, através depois dessa campanha. Algumas vezes eu gosto de orar: Senhor, me ajude a fazer algo que seja útil para o mundo. A sua vida pode ser mais útil para o mundo. Tem coisas que Deus quer fazer na terra. Vou mudar. Tem algo que Deus quer fazer na terra, que Ele só pode fazer quando você estiver andando dentro desse propósito com Ele. Você está conectado com o propósito de Deus é muito mais importante do que você imagina. Nos vem a pergunta: por que motivo estamos nessa terra? Qual é o propósito de estarmos nessa terra? Vocês já observaram que Jesus tinha muito clareza sobre o propósito dele, sobre a origem dele, sobre o destino dele, sobre a identidade dele, sobre o propósito dele? Pilatos perguntou para Jesus: então você é rei? Jesus falou: eu para isso nasci e para isso fui enviado, para dar testemunho da verdade. Olha como Jesus tinha convicção: para isso nasci, para isso eu fui enviado, com esse propósito, testemunhar a verdade. Lucas 19:10 ele fala: o Filho do Homem veio para cumprir o seu propósito, buscar e salvar aquele que estava perdido. Então essa consciência que Jesus tinha do seu propósito é um referencial para nós. Quando Deus criou o primeiro Adão, Jesus é chamado em 1 Coríntios 15 de o segundo Adão. Quando Deus criou o primeiro Adão, ele era para ser o nosso exemplo, o nosso referencial. Era para olharmos para Adão e vermos um tipo de bom marido, um tipo de homem trabalhador, um tipo de bom administrador das finanças, um tipo de bom administrador das emoções. Era para que a raça humana encontrasse em Adão um referencial perfeito, alguém que tinha comunhão diária com Deus. Mas Adão, primeiro Adão falhou, o segundo Adão veio e não falhou, graças a Deus. Jesus venceu a cruz, venceu a morte, ressuscitou, é o segundo Adão, e agora ele é o nosso referencial. E olhando como ele pôde vivenciar os propósitos de Deus para a sua vida de forma plena, ele é o nosso exemplo. Olha o Evangelho de João, quantas vezes Jesus dizia: a minha hora ainda não chegou, a minha hora ainda não chegou. João 13:1, sabendo Jesus que a sua hora de deixar o mundo e voltar para o Pai havia chegado. João 12, Jesus ora: Pai, é chegada a hora. A convicção do propósito. E Deus quer isso para nós, que a gente tenha convicção daquilo que Ele tem para a nossa vida. Agora, algo importante, nós precisamos entender: tudo começa com Deus. A questão não sou eu, não é você. Tudo começa com Deus. Para que você entenda que há um propósito de Deus para a sua vida, você precisa entender isso. Tudo começa com Deus. Agora olha isso aqui. Pois tudo, absolutamente tudo nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele, e nele encontram seu propósito. Olha que coisa linda: e nele encontram seu propósito. Bertrand Russell disse, um famoso ateu: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Só faz sentido em Deus. Tudo começa nele e encontra nele o seu propósito. A sabedoria, olha outra passagem aqui que é linda, 1 Coríntios 2:7, numa versão inglesa, tradução livre. A sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, sim a mais antiga, que Deus determinou como a forma de aflorar o melhor de si em nós. Eu amei essa tradução. Olha essa parte final: que Deus determinou, veja aqui, seus propósitos ligados à sabedoria, e aqui, que Deus determinou como a forma de aflorar o melhor dele em nós.
Cristo em nós, a esperança da glória. O projeto de Deus é que o melhor dele aflore através de nós, assim como o melhor dele aflorou em Cristo, a ponto de Cristo poder dizer: eu e o Pai somos um. E agora Deus quer que esse projeto aflore através de nós. Amém, queridos? O propósito de sua vida é muito maior que a sua realização pessoal, sua paz de espírito, seu sucesso. Não é uma questão de ter sucesso, é uma questão de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Há pessoas que têm sucesso segundo o padrão humano, mas não estão dentro do propósito divino. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e é Ele que mantém todas as pessoas com vida. Como descobrirmos o propósito? Antes de seus pais gerarem você, você já tinha sido gerado na mente e no coração de Deus. Antes de você estar na barriga de sua mãe, você já estava na mente e no coração do seu pai. Isso faz sentido para você? E nós vamos encontrar apenas duas formas de lidar, de procurar entender o propósito de Deus. Uma delas é a especulação. Talvez seja isso, talvez seja aquilo. O famoso professor de uma famosa universidade americana, ele mandou uma pergunta para 250 dos homens de mais sucesso no mundo, profissionais da área do esporte, da filosofia, da medicina, de vários ramos, com a seguinte pergunta: qual é o sentido da vida? Alguns deram lá a sua opinião, outros disseram que não sabia, mas que criou para si mesmo, mas sabia que era algo que era particular, que ele criou para si mesmo. Outros foram honestos, não disseram que não sabia, e até falaram para aquele professor: se você descobrir, me avise, por favor. Isso é especulação. Será que o propósito da vida pode ser esse? Será que o sentido da vida é isso? Como disse Salomão, é correr atrás do vento, quando nós não entendemos o propósito de Deus para nós. Agora, primeiro é a especulação, e o segundo? O segundo é a revelação. Nós vimos o versículo que diz que encontram nele o seu propósito. Nós encontramos nele o nosso propósito. Quem te criou? Quem te formou? O acaso? Concepção biológica? A Bíblia diz que Deus chama o seu povo de um povo que criei para mim, para que me desse louvor. Agora olha só, eu não sei qual a empresa que fez esse microfone, vamos dizer que seja a Shure. Se a Shure fez esse microfone, ela fez o microfone, depois olhou para ele e pensou: para que será que serve esse microfone? O que eu vou fazer com isso? Ou será que a Xiaomi, quando fez esse celular, ela olhou para ele e pensou: e agora? Para que vai servir esse negócio quadradinho que tem acesso à internet e ao Wi-Fi? Ou quando eles estavam fazendo, já tinha na mente do engenheiro aquilo que seria, para que serviria, o que poderia ser feito, como é que poderia ser usado. Ou seja, antes de vir a luz como a matéria, já era uma realidade como uma ideia. Tem alguém entendendo? Antes de você vir à luz como uma matéria, você já era uma ideia na mente do engenheiro. Ele já sabia que propósito você teria. Ele já sabia para qual missão ele estava criando você. Uma segunda coisa importante desse aspecto relacionado ao propósito de Deus é entender que você não é um acidente. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo, de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós. Antes de ouvirmos falar dele, Ele já tinha ouvido falar de nós. Aleluia. A Trindade, havia uma conversa dentro da própria Trindade a seu respeito. Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos.
Este versículo é muito forte, se não me engano é a Bíblia Mensagem. Agora preste atenção, nós vamos descobrir aqui três coisas, três descobertas a respeito do nosso propósito nesse versículo. Primeiro, você descobre sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Um relacionamento com Jesus Cristo. Primeira coisa que a gente descobre ali, é nessa comunhão com o Senhor que você vai entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Segundo, Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. Está lá claro no versículo. Terceiro, o propósito da sua vida cabe em um outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. O seu propósito é um propósito menor dentro do propósito maior de Deus. A sua missão é uma missão menor dentro da grande missão que Deus tem para o ser humano, para o planeta Terra. Deixa eu voltar no versículo. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Lembra lá, projeto cósmico, projeto global. Tema para reflexão, a questão não sou eu. Olha esse versículo para memorizar. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram o seu propósito. Todas as coisas foram criadas nele. Você não é um acidente. Olha esse versículo como ficou lindo nessa tradução inglesa. Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Deixa essa verdade entrar no seu coração, né? Como nós falamos aqui, o celular antes de vir à luz como uma matéria, ele já era uma realidade na mente do Criador. Você já era uma realidade na mente de Deus, no coração de Deus, já estava sob os cuidados dele, mesmo antes de você nascer. Que coisa linda. A Bíblia diz, tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, conhece exatamente como eu fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. E olha essa outra, a Bíblia diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Agora preste atenção, essa parte de baixo, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Salmo 138, verso 8. Aí quando você vai para o Salmo 139, um salmo depois, está falando desse propósito. Tu me conhecias antes mesmo de eu ser formado, antes que eu existisse, antes que sequer um dia da minha vida existisse, tu já conhecias todos os meus dias. Então o Salmo 139 é como se ele viesse expandindo essa verdade do Salmo 138. Deus tem um motivo, um propósito para tudo o que criou. Olha que versículo lindo. Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo nos escolhido como que, gente? Como? Nos escolhido como? Sabe o que é foco, não é? Quando a câmera quer focar em você, aí tira tudo e foca só em você. O coração de Deus e os olhos de Deus olham para essa igreja e foca em você. Para quê? Para mandar um raio laser de lá e destruir você? Como foco do seu amor, como foco do seu achei tremendo isso aqui. Vamos terminar. Deus já pensava em você antes de formar o mundo. A Bíblia diz, Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Quando Deus estava formando a terra, Ele já estava pensando, vai ser habitada. Por quem? Pelo Sinero, pela Regina, pelo Flávio, pelo Arnaldo. Deus já estava vendo você, antes mesmo que o planeta tivesse sido formado. Será que o seu Criador tem um propósito para a sua vida? Ou será que você veio só por acaso? Ou será que você é só fruto de uma concepção biológica? Ou será que
é só evolução. Não, Ele já pensava em você antes de fazer o planeta. Terminando, um tema para reflexão: não sou um acidente. Você pode dizer isso? Coloca a mão no coração e diga: não sou um acidente. Versículo para memorizar: eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Vamos ficar em pé. Você está debaixo do amor de Deus, você é foco do amor de Deus. E diante de tudo isso, quando a gente vai entendendo isso de acordo com a palavra de Deus, nós vamos entendendo: há um propósito de Deus para mim. Deus me fez com um projeto, Deus me fez com um propósito, Deus me fez para cooperar com a obra dele nessa terra. Amém, queridos? Às vezes nós viemos a esse mundo, cada um de uma forma, cada um de uma situação, cada um com pais diferentes, em situações diferentes. Em alguns casos, talvez o pai nem queria, ou a mãe, que você nascesse, mas papai lá de cima não erra em seus planos. Papai lá de cima não erra em seus projetos. Você não é fruto do acaso, nem do descuido dos seus pais. Você é fruto da vontade de Deus e dos sonhos de Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua presença. Nós te agradecemos pela tua palavra que clarifica na nossa mente que o Senhor tem um chamado, um propósito, um projeto para a nossa vida. Meu Deus, e nós queremos confessar, como Davi no Salmo 138, que o Senhor cumprirá o seu propósito para conosco. O Senhor cumprirá o seu propósito na nossa vida. O Senhor cumprirá os teus sonhos em nós, os teus projetos em nós, o teu querer em nós. Meu Deus, obrigado porque a tua palavra aumenta a nossa fé. A tua palavra nos convence do teu chamado. A tua palavra nos convence do teu projeto para nós. A tua palavra nos revela os teus propósitos para nós. Que não somos um acidente, que não é nada sobre nós, mas é tudo para a tua glória, é tudo para o louvor do teu nome. E que nós somos criados para cumprir esse chamado, esse projeto do Senhor.